Valeu, Cris. Pode deixar, agora eu assumo. E aí, galera, você que vai acompanhar nossa aula ao vivo de informática, seja bem-vindo, muito boa noite. Sou o professor Fábio Augusto. Vou passar para vocês dicas importantes aí para o cargo de escriturário da Prefeitura de Nova Odessa, beleza? Antes de mais nada, deixo meus contatos interativos aí para você. Está o meu canal no YouTube, meu Instagram, meu Facebook e também você tem aí o meu WhatsApp. Qualquer dúvida que você tiver em relação à aula de hoje, pode me procurar, beleza? E antes da gente começar a falar a respeito de informática para a Prefeitura de Nova Odessa, nesse cargo aí de escriturário, você precisa começar a estudar pelo edital. É isso mesmo. Então, por isso, trago o edital para você, onde é apontado 6 pontos que você deve estudar. Claro, são 6 itens que estão sendo cobrados ali no edital, beleza? Então, primeiro ponto que a gente tem ali é o Windows 10, né? Então, você está vendo aqui que a primeira informação a ser cobrada nesse edital é o senhor Windows 10. Está lá. Então, o que é importante a gente saber a respeito do Windows 10? Aqui, o primeiro elemento que ele cita é conceito de pastas e diretórios. Pastas e diretórios, galera, é a mesma coisa, então são sinônimos. Então, a partir do momento que você lê isso, você já pode considerar que é a mesma coisa. Então, o que é uma pasta? Pasta é uma espécie de arquivo especial que a gente tem no computador que permite que você possa abrigar outros arquivos ou outras pastas. Só que essas pastas também podem ser chamadas de diretórios. E aí, a organizadora ela gosta de fazer questões de prova envolvendo a palavra diretório para confundir o candidato e também ela traz separadamente no edital elementos como conceito de pastas, diretórios, arquivos e aqui embaixo está trazendo manipulação de arquivos, que na realidade pode ser englobado no mesmo assunto. O que é manipulação de arquivos e pastas? Você copiar, colar, recortar. Então, quando você faz essas ações no seu computador, você está fazendo manipulação de arquivos ou pastas, se você faz isso com pastas. Beleza? Em relação ao item que ele cobra aqui, como o uso de menus, programas e aplicativos, está sendo referido aí aos programas nativos do Windows. Quais são os programas nativos do Windows? Aqueles que já vêm, né, já com a própria instalação do Windows, como os programas que ficam dentro de acessórios. Um dos programas que é, vamos dizer assim, sempre cobrado em prova, bloco de notas. Bloco de notas é um elemento que a gente acaba não utilizando e aí a gente não conhece algumas características do programa. E é justamente aí que as questões são formuladas. Além do bloco de notas, a gente tem questões que envolvem o Paint, que envolvem o WordPad. Então, esses programas, que são programas simples, que a gente acaba não dando valor, são os programas cobrados em prova. Então, a gente tem que dar uma atenção especial. Beleza? Depois, a gente tem aqui, ó, no item 2, o Word. Então, o Word, na versão 2010, que é o que está sendo cobrado no edital, o elemento-chave que você deve estudar é formatação de textos, galera. Então, já está aqui, ó. Formatação de texto é um item que a gente deve dar total atenção. Não só a formatação de textos, mas também quando a gente tem aqui o item parágrafos. Então, olha só, trazendo aqui para parágrafos, nós temos formatação de textos e formatação de parágrafos. A história da formatação de texto é saber identificar quando o texto está em negrito, itálico, sublinhado, que parece simples, mas eles podem misturar as formatações, o que gera uma certa confusão. Parágrafos é sobre os alinhamentos que a gente tem, esquerda, direita, centralizado, justificado. Então, isso é algo que você deve focar no seu estudo, beleza? Em relação ao Excel, galera, o Excel, claro, ele traz aqui para a gente a estrutura básica de planilhas, né? Então, quando ele fala isso aqui, ó, estrutura básica das planilhas. Saber reconhecer o que é uma célula, saber reconhecer o que é uma pasta de trabalho, saber, por exemplo, que dentro de uma planilha eu posso ter várias situações de utilização de tabelas, né? Então eu posso gerar ações dentro de uma tabela, como mesclar células. Então esses elementos são importantes, ok? Mas o carro-chefe, né, da VUNESP é justamente a cobrança quando cai Excel
de fórmulas e funções. Então, uso de fórmulas e funções é um elemento que a gente deve focar. Você não precisa se preocupar, porque no nosso curso nós temos todos esses assuntos sendo, vamos dizer assim, minuciosamente descrito para que você possa fazer a sua prova com total tranquilidade. Beleza? Bom, em relação ao PowerPoint. Bom, PowerPoint, eles também cobram aqui a estrutura básica das apresentações. Então, olha só, PowerPoint, nosso item 4, está aqui. Ele traz estrutura básica das apresentações. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: como é que a gente gera uma apresentação, qual que é o formato do arquivo que vai ser gerado, se eu posso salvar em PDF. Então, isso é uma estrutura básica. Vamos dizer assim, o conceito básico da utilização do PowerPoint. Depois ele traz, claro, o conceito de slides, anotações. E aí, o carro-chefe de cobrança no PowerPoint primeiro, ele traz para a gente aqui botões de ação, que são botões que a gente pode colocar na apresentação para clicar. Animação também é um elemento chave que cobra bastante em prova. Transição entre slides. E eu vou acrescentar aqui nesse espaço em branco, que eu deixei de propósito, vou colocar para você aqui, ó, elemento chave. Vou até colocar bem grande aqui para você. Ó. Adivinha que eu estou escrevendo? Teclas de atalho. Ô, professor, você escreve mal, hein? Bom, é complicado escrever aí com a canetinha, né? Tô aprendendo ainda, galera. É complicado escrever assim, a gente está acostumado a escrever na lousa. Quando chega aqui ao vivo ainda, a letra não fica tão perfeita. Mas beleza. Então você já entendeu que tecla de atalho é um assunto chave que você precisa sim conhecer do PowerPoint. Das questões de prova que cai PowerPoint, eu posso te afirmar que cerca de 70% das provas geralmente cai uma questão de PowerPoint. E essa questão, muitas vezes, é tecla de atalho. Beleza? Depois vem correio eletrônico. Ó. Em correio eletrônico, galera, a única coisa que eles cobram em prova é justamente esse cara aqui. Ó. Prepara o envio de mensagens. O que é isso, professor? Prepara o envio de mensagens. É a história de para quem que você vai enviar, com cópia para quem, se é com cópia oculta, na hora de responder, se você responder a todos, quem recebe, se você só responder, quem recebe, na hora de encaminhar, o que vem preenchido. Então, são esses elementos que a gente deve saber. A gente faz o uso do correio eletrônico no nosso dia a dia, só que a gente não se dá conta de algumas ações, né? Porque a gente faz no automático. E pelo fato de fazer no automático, faz com que esse tipo de assunto seja cobrado em prova. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: a partir de agora, você que vai prestar o concurso, preste muita atenção nas ações que você faz no seu dia a dia no computador. Porque você fazendo com atenção, você está estudando para a sua prova. Porque as perguntas são relacionadas ao uso, vamos dizer assim, de nível usuário, né, aí no seu computador. Beleza? Bom, e o último item, internet. Internet, ele vai cobrar, claro, navegação na internet, onde ele envolve o próprio navegador. Então, ele vai trazer ali questões que envolvem também teclas de atalho no navegador, conceito de URL, né? Saber como que uma URL é composta, saber também quais são as formas de busca que a gente tem na internet, a história de você fazer uma pesquisa, entre aspas, que vai trazer exatamente aquele termo que você está procurando. Beleza, galera? Então, isso é só um apanhado geral, de acordo com o edital, daquilo que você deve focar para estudar, ok? Agora, eu separei algumas questões por assunto para a gente poder já traçar um perfil de como que você deve estudar, beleza? E aí, galera, você que está acompanhando a nossa aula ao vivo, está curtindo? Se você está assistindo e ainda não curtiu, dê o seu like aí para a gente, porque aí estimula cada vez mais produzirmos vídeos para que você possa gabaritar nessa prova. Belezinha? Então vamos lá. Então, primeiro assunto que eu separei para você, o Windows 10. Olha só, então, no seu edital, você já viu que tem o Windows 10. O que pode ser cobrado na prova envolvendo o Windows 10? Vamos lá ver. Olha só.
Coloquei aqui uma questão que envolve o seguinte, ó, considere os arquivos da biblioteca documentos do Windows 10 em sua configuração original listados a seguir. Aí está lá, item 1, doc 2, documento do Word 2010. Item 2, doc 5, documento do Word 2010. Item 3, doctos, planilha do Excel 2010. E o item 4, doctos, documento PDF. No item 5, uma apresentação do PowerPoint de 2010. Aí vem a pergunta. Ao selecionar e renomear o arquivo doc5 para doctos. Então, doc5, ele vai aqui, ó, doc5 é um documento do Word, certo? Para doctos. E pressionar Enter, o usuário provocará a seguinte situação. A. Será sugerido que a planilha já existente seja renomeada para doctos 4. B. Uma mensagem de erro será exibida, pois já existe outro arquivo com o nome doctos. C. O arquivo será renomeado normalmente para doctos. D. A planilha doctos será movida para a lixeira de modo a acomodar o documento renomeado. Ou E. Será sugerido que o documento seja renomeado para doctos 4. E aí? Qual a alternativa correta? Primeiro, a gente deve lembrar sempre que isso aqui que a gente está fazendo é uma manipulação. Está lá no edital, manipulação de pastas e arquivos. Renomear também é uma ação de manipulação. E quando a gente renomeia um arquivo, a gente deve ficar atento ao seguinte. O arquivo não pode ter o mesmo nome dentro de uma pasta, desde que seja da mesma extensão, ou seja do mesmo formato de programa. Então, por exemplo, o documento 1, que ele cita aqui no item 1, né, o doc 2, ele é um documento do Word. O doc 5 é um documento do Word. Então, quer dizer, o nome doc 5 e o nome doc 2 não podem ter, ali no caso, a mesma, vamos dizer assim, o mesmo nome de arquivo, porque os dois são documentos do Word. Quando ele fala para renomear o item doc 5 para doctos, quem é que tem o nome doctos? No item 4, doctos é um documento em PDF. E no item 5, doctos é uma apresentação do PowerPoint. Então, se eu renomear esse item aqui, doc5, que é um documento do Word, olha lá, ele é um documento do Word, que ação que ele vai fazer? Ele vai renomear normalmente. Por quê? Porque eu não tenho um arquivo do documento do Word com o nome doctos. Então, portanto, a alternativa correta, alternativa C. O arquivo será renomeado normalmente para doctos. Então, olha só, muito cuidado com isso. Na hora de renomear um arquivo, você pode ter dentro de uma pasta arquivos que contêm o mesmo nome, desde que sejam com extensões diferentes. Então, eu posso ter, aqui no caso, doctos, que seria, vamos dizer assim, abreviatura de documentos, para, por exemplo, um arquivo do Word, um arquivo do Excel, um arquivo do PowerPoint, um arquivo em PDF, um arquivo de imagem. Eu poderia ter todos esses arquivos com o mesmo nome, porque cada um deles corresponde a uma extensão diferente. Beleza? O que eu não posso ter é, dentro de uma pasta, arquivos com o mesmo nome na mesma extensão. Ok? Beleza? Então, segue o bonde. Vamos ver mais uma questão aí que envolve agora o bloco de notas. Olha lá. Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas no Microsoft Windows em sua configuração padrão. A. Existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2010. B. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. C. Imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência. D. É possível alterar a cor das letras de um texto digitado. Ou E. O bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical. Então, tá vendo só? Ele está fazendo uma questão sobre o bloco de notas, que é um programa que a gente não tem o hábito de utilizar, mas que ele é nativo do Windows. Então, eu vou abrir o bloco de notas para você e apresentar as características que ele tem. Então, acompanhe aqui comigo. Olha só. Então, aqui no Windows 10, né, eu já tenho aqui o Windows 10, eu vou ampliar aqui para você acompanhar comigo. Olha só, vou abrir o bloco de notas. Então, eu venho aqui no Iniciar,
Dentro do meu iniciar, eu vou aqui em acessórios. E dentro de acessórios, eu tenho o bloco de notas. Então, você está acompanhando aqui comigo. Vou clicar no bloco de notas e ele vai abrir aqui no meu Windows 10 o bloco de notas, onde nós vamos destacar os elementos chave, os elementos importantes presentes aqui, tá bom? Então, sempre que a gente abre o bloco de notas, ele vai trazer para a gente, né, aquela tela inicial simples. Deixa eu colocar aqui para você o seguinte, ampliando. A primeira característica que a gente destaca no bloco de notas é que nós podemos sim fazer formatações, mas as formatações que elas podem ser feitas são formatações simples. Por exemplo, quebra automática de linha. A quebra automática de linha, ela está ativada, mas por padrão ela não é ativa. Então, olha só, quando eu escrevo um texto no bloco de notas, observa aqui, ó, eu vou deixar a letra J aqui, ó, apertada. Tá vendo só o que está acontecendo, né? Ele está formando o quê? Uma linha eterna. Essa linha eterna, ela vai acontecer pelo fato de, primeiro, o bloco de notas não traz na sua configuração padrão a quebra automática de linha. Então, eu tenho que vir aqui em formatar, quebrar automaticamente a linha. Aí sim, ele quebra, aí no caso, a linha. Outro elemento que você viu que dá para formatar é justamente a fonte. E aí, como é um editor de texto simples, a gente pensa que dá para fazer as mesmas coisas que a gente faria no Word. Mas não, ele é limitado. Veja só, quando eu clico aqui em fonte, quais são as ações que eu posso fazer de formatação em fonte? Você está vendo aqui, ó, o tipo de letra que eu posso trocar e o estilo. Se é regular, que é o padrão, né, que é normal, itálico, negrito, itálico e negrito, e o tamanho da fonte. Isso eu posso mexer. Mudar a cor, você está vendo aí essa ação? Não. Mudar o alinhamento, você está vendo isso? Não. Agora, voltando para o bloco de notas, dentro das opções aqui, ó, em editar, por acaso você vê algum elemento relacionado a corretor ortográfico? Também não. O bloco de notas não traz essas características. Ele é um editor de texto simples. Não visa a formatação, porque a formatação dele que ele possui é bem simples. Se ele não visa a formatação, significa que ações como copiar e colar imagem também não funcionam nele. Então, eu tenho que ficar muito atento a essas observações e essas características que o bloco de notas possui. Beleza? Então, deixa eu desmarcar aqui por padrão, que é não fazer a quebra de linha, tá? Isso também já foi um elemento cobrado em prova, então fique sabendo que bloco de notas não traz a característica de fazer a quebra automática de linha, ok? Muito bem, então voltando para cá, para a questão fica fácil, né? Então, alternativa A, existe um recurso de criação de tabelas igual ao Word? Claro que não, então essa aqui está errada. B, é possível trocar a fonte de um texto digitado? Sim, trocar a fonte, sim. Imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém, copiando a partir da área de transferência? Não. Então, nesse caso, alternativa C, errada. D, é possível alterar a cor das letras? Não. E o bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico? Não. Portanto, a alternativa correta, alternativa B. Tá vendo só, galera? Então, conselho que eu te dou, foque nesses programas nativos do Windows, porque as questões, elas acontecem dessa maneira. Beleza? Bom, seguindo adiante, a gente vai mudar de assunto, né? Já vamos entrar no Word na versão 2010 e saber que tipo de questão que pode aparecer na sua prova. Então, olha só. No Word 2010, eu trago para você o seguinte, ó. No programa Word, em sua configuração padrão, existe uma região na parte superior da tela, onde estão seus principais comandos separados por 8 guias. Arquivo, página inicial, inserir, layout da página, referências, correspondências, revisão e exibição. Essa região é denominada como área de tarefas, região de seleção, faixa de opções, painel de comandos ou setor de ferramentas. Então, aqui é uma questão teórica que envolve, por exemplo,
a característica de apresentação do Word. Então, o Word ele é dividido entre 8 guias, como ele já está dizendo. Essas 8 guias, cada uma delas traz um conjunto de formatações que é chamado de faixa de opções. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa C, mas eu vou mostrar isso aí para você. Olha só. Então, aqui nós temos no Word 8 faixas. Então, eu vou ampliar aqui para você. 8 faixas quer dizer 8 guias. Cada uma das guias vem acompanhada da sua faixa de opção. Então, isso que você está vendo é uma faixa de opção. Cada faixa de opção vem acompanhado dos seus grupos lógicos de formatação. Então, você está vendo aqui, ó, área de transferência, fonte, parágrafo e por aí vai. Em prova, é importante saber quais são as guias existentes e também quais os principais grupos de formatação. No nosso curso, você vai ver cada um deles com detalhes e também ter exemplos de questões de prova para que você fique simplesmente atento e também, claro, familiarizado com todas as características que o Word possui. Beleza? Então, galera, sempre em prova é importante saber quais são os nomes das guias e também saber que tais grupos pertencem àquela guia. Belezinha? Tranquilo? Ótimo. Então, agora que você já conhece então o que é uma faixa de opção, essa é a área correspondente aos elementos que estão as 8 guias. Beleza? Bom, seguindo, aí nós temos uma questão que envolve justamente o que eu acabei de falar para você. Olha lá. Um servidor público está usando o programa Word em sua configuração padrão para elaborar um relatório sobre as atividades de seu departamento. Para verificar se o texto em elaboração tem eventuais erros, esse usuário acionou o recurso ortografia e gramática que pode ser ativado por meio da guia. A. Página inicial. B. Referências. C. Revisão. D. Arquivo. Ou E. Inserir. Então vamos lá. Tá vendo só? Ele quer o recurso ortografia e gramática. Então é um recurso que está presente em uma das guias. Então quer dizer, aqui até fica fácil de você usar a lógica, né? Pô, ortografia e gramática está relacionada aonde? A uma revisão do texto. Então, portanto, a alternativa correta, revisão. Mas pode ser cobrado um outro recurso, que aí você pode ficar na dúvida. Eu vou apresentar para você, então, lá no Word, olha só. Então, está aqui, no Word, a guia revisão. A guia revisão, por exemplo, que é essa daqui, traz para a gente aqui ortografia e gramática. Mas ela traz outras coisas, como, por exemplo, comentários. Então, imagine só, se lá ele tivesse colocado, para inserir comentários a um documento do Word, o usuário vai acionar a opção novo comentário a partir de qual guia? Se ele citou inserir, fatalmente você cai clicando, né? Fatalmente você cai escolhendo a alternativa inserir. Só que novo comentário está presente dentro da guia revisão. Tá vendo como é importante conhecer todos os elementos presentes nas guias? Então, isso na nossa aula a gente mostra ponto a ponto e, claro, não são todos, né? Porque ficaria humanamente impossível a gente saber todos os itens, porque nós temos 8 guias. Mas os principais, aqueles que são cobrados em prova, eu descrevo item por item. Então, por isso que é importante você adquirir o nosso curso. Beleza? Então vamos lá. Acompanhe aqui comigo, na sequência, mais um elemento que eu separei do Word. Olha lá. Um usuário editando um documento por meio do Word 2010 em sua configuração padrão, deparou-se com o trecho exibido a seguir, em que o tipo e o tamanho da fonte de todo o trecho são os mesmos. Aí você está vendo. Assistente de gestão pública. Então, isso aí caiu numa prova de assistente de gestão pública e ele perguntou, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma palavra do trecho com as respectivas formatações aplicadas. Então, olha só, ele já colocou a formatação lá em cima e você tem que escolher a alternativa que traz exatamente aquilo que ele está descrevendo, ou seja, aquilo que você está enxergando. Na alternativa A, ele diz que assistente está em negrito e sublinhado. É verdade? Assistente está em negrito? Está em negrito.
Mas está sublinhado? Não, não está sublinhado. Então, portanto, não pode ser a alternativa A. B, no D, ele diz, D está em negrito e taxado. Ele está em negrito, mas não está em taxado, então, tá errado. No C, ele diz, gestão está sublinhado e subscrito. Gestão está sublinhado? Não, gestão está com o efeito taxado, que é aquele risco no meio da palavra. Então, neste caso, está errado. Ele está subscrito? Também não está subscrito. Subscrito seria colocar a palavra na parte de baixo, estilo H2O, né? Não tem os dois do H2O? Então, o 2 fica na parte de baixo. Como está para cima, ele está sobrescrito. E aí no D ele traz, gestão está taxado, ok, é verdade, e sobrescrito, verdade. Então, portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Veja que no E ele traz, pública está subscrito e taxado. Não, não está nem subscrito e nem taxado, está sublinhado. Beleza? Então, é extremamente importante você conhecer as formatações de texto. Belezinha, galera? Então, a partir do momento que você sabe identificar, aí você tem que fazer exatamente esses rabiscos que eu fiz. Ver quais são os itens que existem e aqueles que não existem. E aí, é claro, você tendo um elemento que anula a questão, aquela questão simplesmente é descartada. Beleza? Bom, mudando de assunto, vamos entrar no Senhor Excel na versão 2010. No Excel, na versão 2010, eu trago para você elementos que envolvem justamente aquilo que a gente viu no edital, a estrutura básica, que traz aí para a gente tecla de atalho. Olha só, um usuário está utilizando o programa Excel em sua configuração padrão na elaboração de uma planilha. Para associar um hiperlink ao conteúdo de uma célula, esse usuário poderá acionar o botão apropriado na guia Inserir ou acionar simultaneamente as teclas Ctrl e. Essa tecla de atalho que está sendo cobrada no Excel, ela também está presente no Word, no PowerPoint, né? Que é justamente a tecla K, Ctrl K. Eu vou mostrar para vocês isso, olha aqui, ó, acompanha comigo. Então aqui no Word, ó, na hora que eu venho aqui em inserir, dentro do grupo links, eu vou ampliar aqui para você. Vou colocar o mouse em cima, você já está vendo ali, ó, inserir hiperlink, Ctrl K. Ah, professor, mas a pergunta foi no Excel. Beleza, já deixei o Excel aqui engatilhado. Se eu quiser inserir, né, um hiperlink, você já está vendo aqui, ó, hiperlink. Vou colocar o mouse em cima. Está vendo lá? Ó? Ctrl K. Então, a tecla de atalho para hiperlink é Ctrl K. Então, quer dizer, esses elementos são elementos de estrutura básica, tanto para o documento do Word quanto para a planilha do Excel. Tá claro? Então, tecla de atalho é um assunto, galera, que a gente precisa saber. E o conselho que eu te dou é o seguinte: tentar decorar as teclas de atalho não é legal. Por quê? Porque se você não utiliza, você vai esquecer. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: quando você puder, pratique a tecla de atalho. Praticando a tecla de atalho, você vai ter a referência visual, você vai ver o que acontece. E vendo o que acontece, você absorve mais informação, você guarda. E aí você não está decorando, você está aprendendo. Então, se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que você vai lembrar da tecla de atalho. Porque aí você vai visualizar o que acontece. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos continuar vendo aqui quais são os itens que podem ser cobrados no Excel. Olha só, aqui a gente já entra em uma função. Olha lá. Observe a planilha exibida a seguir, elaborada por meio do Excel 2010 em sua configuração padrão. Aí ele está trazendo aí a tabela e ele fala, o valor exibido na célula B6, depois de preenchida com a fórmula maior B2, B5, ponto e vírgula 4, será. Então aqui, galera, a gente tem uma função chamada maior. A função maior é uma função que vai trazer para você o seguinte, a característica baseada neste número aqui, ó. Este número aqui indica que você vai trazer a quarta posição, é a ordem na realidade, né? O quarto maior número. Quem é o quarto maior número? Para a gente chegar no quarto maior número, a gente tem que começar a contar a partir do primeiro.
Vamos lá. 31 é o primeiro. Vamos colocar aqui, ó. 1. Depois, quem é o segundo? 29. 2. Quem é o terceiro? 25. E aí, quem que ficou com o quarto? 11. 11 é o nosso quarto maior número. Beleza? Portanto, alternativa B. Não é uma função difícil, é uma função bem tranquila. Só que o que acontece? Quando a gente lê maior, a galera vai seca no maior número que a gente tem. E não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo em relação à ordem informada. Este número é a atenção que você deve ter. Quarto maior número, entre 4 números, claro que vai ser o menor número. Ou então, se você tiver números repetidos, esse número também vai ser contado. Então, observa aqui, ó. Vou mostrar no Excel, só para você ter uma ideia. Vou ampliar aqui. Vou colocar aqui para você, por exemplo, números. Vamos colocar aqui, ó. 56, 34, 56 de novo e 25, certo? Muito bem. Se eu coloco aqui do lado a função igual, maior, vou colocar o intervalo de A1, 2 pontos, A4, que é o intervalo que a gente tem ali, ponto e vírgula, eu quero saber quem é o segundo maior número. Segundo maior número ali na função, ele vai trazer quem para mim? Olha só, ele vai trazer o 56. Por que que ele vai trazer o 56? Porque o primeiro é 56 e o segundo é 56. Se eu repetir, ele vai contar sim. Ah, mas você já contou 56 lá em cima. Não, eu contei um 56. O que acontece é que esse 56, estando em outra célula, ele é outro número. Então, se tiver números repetidos, eu tenho que contar. Beleza? Agora veja. Se eu quero saber quem é o quarto, é só eu colocar aqui, ó, 4. Aí ele vai trazer para mim ali. Quem é o quarto maior número? Bom, 4. O quarto maior número de 4 números, claro que vai ser ali, no caso, o 25. Agora, se todo mundo fosse 56, ó, 56 e 56. Quem é o quarto maior número? O 56. Beleza? Tranquilo? Ótimo. Então, voltando para cá, vamos continuar a ver o que pode ser cobrado no Excel. Aqui a gente tem uma outra situação. Ó. Um usuário está editando uma lista de munícipes em atendimento utilizando o Excel 2010. A lista contém 100 nomes, todos do tipo texto, sendo um nome por linha e todos posicionados no intervalo de A2, 2 pontos, a 101. A célula 1 contém o cabeçalho nomes. Beleza? O usuário pode contar quantas vezes o nome João Carlos aparece no intervalo de A2, 2 pontos, a 101, da sua lista de munícipes, colocando na seguinte fórmula, na célula A102. Então aqui, galera, a gente tem que saber qual a função do Excel permite contar quantas vezes se repete, né, uma condição informada. No nosso caso aqui, a condição informada é o João Carlos. Então, a função que permite que a gente conte isso é uma função chamada conte-C. Então, quer dizer, da alternativa C até a alternativa E, a gente risca, porque conte valores vai contar células preenchidas, certo? Preenchidas com qualquer valor. Então, todos esses elementos que você está vendo aqui na frente, na realidade, não existe. Ela só contaria no intervalo da célula tal até a célula tal. Beleza? Então, neste caso, nós ficamos com duas alternativas aqui para escolher. Como a gente já tem a resposta aqui no enunciado, como assim, professor? Qual é o intervalo que eu tenho que procurar o João Carlos? Eu tenho que procurar o João Carlos no intervalo de A2 a 101. Veja a diferença de A para B. De A2 a J2? Não, está errado. Portanto, a alternativa correta, a alternativa A. Ah, professor, mas eu não conheço a função conte-C. Pois é, nas nossas aulas de informática, além de você aprender a função conte-C, eu trago situações práticas e também exemplos de questões onde a função conte-C aparece. Então, é claro, é importante a gente praticar para que você possa conhecer a função e aprender a função. Então, eu não sou favorável a decorar. Você que decora, você esquece.
E aí, na hora da prova, você pode esquecer. Eu não quero que isso aconteça. Eu quero que você aprenda. E aí você vai acertar a questão. Belezinha, galera? Então, segue o bonde. Tem mais uma função aqui para você que você olha e fala, nossa senhora, vou pular. Não, você vai ser perfeitamente capaz de acertar uma questão como essa. Olha lá. Assinale a alternativa correta sobre a fórmula. Se ou A1 menor que 5, A1 maior ou igual a 9, média de C1 a C5 e mínimo de C1 a C5. Aí ele diz, inserida na célula A2 de uma planilha do Excel 2010, a função média será executada se o seguinte valor estiver na célula A1. Primeira coisa, nós temos aqui uma função C. Função C. A função C é uma função que você precisa aprender a separar os parâmetros da função. A função C é uma função de comparação, é uma função lógica, que vai trazer para você uma condição, que vai comparar elementos, e aí essa condição sendo avaliada como verdadeiro ou falso, ela vai trazer para você uma resposta para valor verdadeiro e uma resposta para valor falso. Exemplo, olha só. Aqui, a função C ela está sendo acompanhada do OU. O OU é uma outra função do Excel que permite que a gente possa ter duas condições para serem avaliadas como verdadeiro ou falso. Então, aqui eu vou colocar C de condição. Depois da condição, por padrão, nós temos o valor verdadeiro. Então, a função média é o valor verdadeiro e o mínimo é o valor falso. Tá? Isso tudo aqui que a gente está vendo, você aprende comigo estudando Excel, tá bom? Então, a condição aqui é a seguinte. Ou A1 é menor que 5, ou A1 é maior que 9. Para que a média seja feita, que é o que ele quer, ó, para que a função média seja executada, a condição precisa ser verdadeira. E para ser verdadeiro, aí a gente analisa. O valor de A1 sendo 8, se eu coloco aqui, ó, 8 é menor que 5? Não. 8 é maior ou igual a 9? Não. Então é falso, né? Se é falso, ele vai calcular o mínimo. Então não pode ser a alternativa A. A alternativa B diz que é 7. 7 é menor que 5? Não. 7 é maior ou igual a 9? Não. Então, as duas são falsas. Ele vai trazer aqui para mim o mínimo. Então, neste caso, falso. Está errado. Aqui ele traz o 10. Aí você analisa. 10 é menor que 5? Não. Mas 10 é maior ou igual a 9? É. Como nós temos uma situação ou quer dizer, ou uma ou outra. Se uma delas for verdadeiro, a gente vai fazer o valor verdadeiro, que é a média. Neste caso, o 10 atende. Agora veja as outras situações. 6. 6 é menor que 5? Não. 6 é maior ou igual a 9? Não. As duas são falsas. É o mínimo que vai ser calculado. E a mesma coisa acontece aqui com 5. Né? Então, 6 está errado e o 5 também está errado. Se eu coloco 5 é menor que 5? Não. 5 é maior ou igual a 9? Não. Então, portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Bom, galera, a função C ela é uma função bem simples. Parece complicado porque você ainda não viu a aula de função C. Então, eu tenho uma aula especial só de função C, onde eu explico para você como que você identifica quem é a condição, quem é o valor verdadeiro e quem é o valor falso. Você fazendo esses rabiscos que eu fiz aqui, tudo torna mais claro e simples para você acertar questões como essa. Beleza? Então, não se preocupe. Aqui é só um exemplo de que tipo de questão que pode aparecer numa prova que Excel é cobrado. Beleza? Então, segue o bonde. Vamos lá, agora mudar de assunto. Vamos falar do PowerPoint na versão 2010. E aí eu trago para você a primeira pergunta. Olha lá. Um usuário está elaborando uma apresentação com o programa PowerPoint em sua configuração padrão. No caso de o usuário selecionar o slide de número 3 na guia Slides e então acionar o botão Novo Slide, será inserido um slide em branco logo abaixo do slide selecionado. Desde que seja selecionado o slide de número 3, o mesmo resultado pode ser obtido com o acionamento da tecla Page Up, End, Home, Enter ou Ctrl. Então, tá vendo só? Tecla de atalho sendo cobrada. Então, olha só. PowerPoint. Vamos ir para cá. PowerPoint eu já deixei engatilhado também.
Se eu clico aqui no slide 1 e pressiono a tecla Enter, olha que interessante, ele abre outro slide. Ctrl, não vai acontecer nada. Page Up, eu vou para a página anterior, mas isso na tela de apresentação. Então, quer dizer, esses elementos não vão inserir um novo slide. Eu posso inserir um novo slide clicando em novo slide na página inicial, clicando com o botão direito do mouse indo na opção novo slide, ou pressionando Enter quando o slide na miniatura estiver selecionado. Então, portanto, alternativa correta, alternativa D, Enter. Beleza? Agora veja um outro exemplo de questão que pode cair em prova. Esse exemplo de questão que a gente está vendo no PowerPoint, a gente comentou lá no Word. Olha só, o programa PowerPoint permite que o usuário inclua informações no cabeçalho e no rodapé dos slides da apresentação que está elaborando. Esse recurso que está localizado na guia Inserir pertence ao grupo, olha só, o grupo de formatação ele está perguntando. Ele já disse que fica na guia Inserir, só que ele quer saber que grupo. Configurar, comentários, zoom, temas ou texto? Ah, professor, eu não lembro. Pois é. Esse grupo a que ele está cobrando é um grupo extremamente importante, que eu dou ênfase na nossa aula, que é esse aqui, ó. Vamos lá. Quando eu vou inserir, o grupo que ele está falando é este grupo aqui, ó, o grupo texto, cabeçalho e rodapé. Por que eu dou ênfase a este grupo? Porque é nele que eu posso inserir uma caixa de texto, é nele que eu posso inserir um word art, que é aquela letra estilizada, e é nele que eu posso trabalhar com a inserção do item cabeçalho e rodapé. Beleza? Então, por isso que é importante a gente conhecer quais são os grupos pertencentes às guias dos programas do Office, seja no Word, no Excel ou no PowerPoint. Beleza? Então, voltando para cá, a gente já sabe que trata-se do grupo texto. Belezinha? Então, segue o bonde. Vamos conhecer mais uma questão que eu separei aí do PowerPoint, do botão de ação. Lembra que a gente comentou lá no início da nossa aula, falando do edital? E eu falei para você, ó, o que eles gostam de cobrar no PowerPoint? Tecla de atalho, transição, animação e, claro, botões de ação. Olha lá. A imagem a seguir mostra um botão de ação do PowerPoint 2010 e sua configuração padrão. Assinale a alternativa que apresenta o hiperlink padrão do botão de ação exibido. Então, você está vendo o desenho de uma casa, né? Então, casa remete a quê? A home, não é isso? Então, quando você pensa assim, ó, home, o que você imagina? Home é ir para o início. Então, primeiro slide, último slide, finalizar, último slide exibido ou enviar por e-mail? Bom, primeiro slide. Portanto, alternativa A. E eu vou te mostrar. Olha lá. No PowerPoint, quando eu venho aqui em formas, vou ampliar para você ver. Lá embaixo, nós temos os botões de ação. E aqui está a casinha. Botão de ação. Aí ele está trazendo. Página inicial. Página inicial é a mesma coisa que primeiro slide. Beleza? Então, se eu quiser colocar esses botões de ação na minha apresentação, eu posso a qualquer momento. Belezinha? Então, vamos voltar para lá. Já colocamos a alternativa correta. Vamos mudar de assunto, falar de correio eletrônico. Em correio eletrônico, a gente já comentou, né, o que costuma ser cobrado em prova. Olha lá, separei uma questão aqui para você. O usuário, a partir da conta remetente@ibate.gov.br, prepara um e-mail conforme a imagem a seguir. Aí você está vendo lá o campo para, o campo CC, o campo CCO e o assunto. Aí ele traz aqui na descrição da questão. Carlos dá conta no campo CCO, já sabendo que era ele quem enviaria a minuta, conforme definido numa reunião prévia, deve anexar o documento da minuta e enviar aos outros 4 contatos do e-mail. Para que os 4 contatos já estejam automaticamente inseridos no e-mail de resposta, a opção usada em seu cliente de e-mail Outlook em sua configuração padrão deve ser: bom, é o seguinte, Carlos está em CCO. Se o Carlos quer responder onde todos que estão aqui em cima recebam uma cópia da mensagem, Carlos tem que optar pela opção responder a todos. Por quê? Porque responder a todos, Carlos vai responder a todos que ele enxerga.
Quem está na parte de baixo, aqui no campo CCO, então olha só, quem está no campo CCO, sempre vai enxergar quem está aqui em cima. Então, quem está aqui embaixo, enxerga quem está no campo para e quem está no campo CCO. Agora, quem está no campo para e no campo CC, não enxerga quem está aqui embaixo, ok? Muito cuidado para não confundir para com o remetente. O remetente é esse cara aqui, ó, remetente@ibate. Então, muitas questões de e-mail são elaboradas da seguinte maneira. Vamos supor que Carlos clique na opção responder a todos. Ele pergunta quantas pessoas receberão a mensagem. Muitas pessoas vão responder 4. Por quê? Porque eu tenho 4 pessoas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Só que eu esqueço de citar o remetente, que seria a 5ª pessoa. O remetente ele não está, vamos dizer assim, explícito aqui, né? Ele está implícito, porque ele está mencionado no enunciado da questão. Então, por isso que eu tenho que ficar muito atento, e a VUNESP gosta de cobrar dessa maneira. Beleza? Então, galera, a resposta que a gente já sabe é responder a todos. Se ele vai enviar para os 4 contatos que estão ali, de uma maneira em que eles venham já preenchidos automaticamente, responder a todos. Se Carlos vai na opção apenas responder, ele responde apenas ao remetente. E se ele vai na opção encaminhar, ninguém vai vir ali preenchido automaticamente. É somente o assunto e o corpo do e-mail. Beleza? Se houver anexos também no encaminhar, ele também vai vir presente. Beleza, galera? Então, fique atento a esses elementos em e-mail. Bom, coloquei aqui também uma outra situação que costuma ser cobrada em prova com correio eletrônico. O usuário estava utilizando o programa de correio eletrônico instalado em seu computador para elaborar uma mensagem. Quando concluiu a digitação e clicou no ícone para encaminhar essa mensagem, o usuário constatou que sua conexão com a internet estava inativa. Nessa situação, assinale a alternativa que descreve o que ocorrerá em seguida. Então, o camarada ele estava lá redigindo a mensagem, clicou em enviar. Beleza. Só que na hora em que ele clicou lá para enviar a mensagem, ele viu que estava sem conexão. Mas essa mensagem ela foi para algum lugar. Qual pasta que está armazenada a mensagem? A alternativa A diz, a mensagem será perdida e o computador será desligado. Não, isso aqui não vai acontecer. B, a mensagem será perdida e o programa será fechado. Também não. A mensagem será salva na caixa de saída do programa. Sim, galera, a caixa de saída é uma caixa de transição. Muitas pessoas acabam confundindo a caixa de saída com a caixa de itens enviados. A caixa de saída é uma transição. Na hora que você clica em enviar, a mensagem vai para a caixa de saída até concluir o envio. Quando conclui o envio, aí vai para itens enviados. Beleza? No D ele diz que a mensagem será apagada. Claro que não. E no E, a mensagem será salva na caixa de entrada. Não, caixa de entrada são os e-mails que eu recebo, não aqueles que eu envio. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Beleza? Não é uma questão difícil, é só uma questão que você deve ficar atento para não confundir caixa de saída com itens enviados. Belezinha? Bom, seguindo, nós temos aí o nosso último assunto, que é a internet. Em relação às questões que envolvem internet, eu comentei com vocês lá no início da aula, mostrando no edital que é cobrado navegadores. E quando se cobra navegadores, uma das questões, vamos dizer assim, mais cobradas são teclas de atalho. Então ele traz lá. Todo usuário deve saber fazer buscas na internet e localizar textos desejados. Um dos navegadores mais usados é o Google Chrome. O atalho por teclado usado para localizar textos em uma página sendo lida no Google Chrome é, ele traz alternativa A, Ctrl A, B, Ctrl C, C, Ctrl F, D, Ctrl H e E, Ctrl T. Então aqui, galera, a gente vai analisar o seguinte. Ctrl A. O Ctrl A no Google Chrome, ele faz o quê? O Ctrl A, ele vai selecionar tudo, né? Então, os elementos que estão presentes naquele site. Então, neste caso, não é o Ctrl A. Beleza? Então, vamos riscar aqui o Ctrl A.
está errado. Ctrl C também já vamos riscar, porque a gente sabe que é copiar. Ctrl F. Ctrl F sim, é pesquisar. Ctrl H. Ctrl H exibe o histórico. Então vamos colocar aqui, ó, histórico. Aqui é o histórico das páginas visitadas. Beleza? Histórico. E Ctrl T. Ctrl T exibe uma nova guia. Então vamos colocar aqui, ó, nova guia. Beleza? Aí, galera. Muito bem. Então, a alternativa correta, a alternativa C. E graças a Deus, essas teclas de atalho são universais. Funcionam no Google Chrome, funcionam no Mozilla Firefox, funcionam no Microsoft Edge, que é o navegador padrão do Windows 10. Então, esses elementos, teclas de atalho, graças a Deus, facilita a nossa vida por conta dessa característica de ser universal. Mas também podem ser cobrados elementos de navegadores em relação às ferramentas presentes. Olha só, em navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge, há a opção de abrir páginas de interesse em um modo de navegação conhecido como privativo ou anônimo, que tem como uma de suas características a ter um tempo máximo de exibição de cada página visitada, b, não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas, c, exigir o cadastro do usuário a cada página visitada, d, ser exclusivo dos dispositivos móveis como smartphones e e, exigir a solicitação da digitação de uma senha a cada página visitada. Aqui, galera, a palavra-chave que a gente tem é justamente a navegação privativa ou anônima. Se é privativa ou anônima, a gente não quer que nada seja armazenado. Portanto, questão bem simples de resolver. Basta você analisar a alternativa e ver qual opção está trazendo que não vai guardar nada. Alternativa B, não salvar o histórico de navegação das páginas visitadas. Beleza, galera? Então não esqueça, página privativa ou anônima, anônima no Google Chrome, privativa em todos os outros navegadores. Saiba que ele não vai armazenar o histórico de navegação, não vai armazenar os elementos das páginas visitadas, que são o quê? O armazenamento de dados de formulário, nome, endereço, telefone, na hora que você preenche isso. Então, ele não vai armazenar absolutamente nada. Belezinha, galera? Pois é. Então, paro por aqui, galera. Você viu, então, exemplos de questões de prova que já foram cobradas sobre os assuntos que estão no seu edital. Deixo mais uma vez aí os meus contatos. Qualquer dúvida que você tenha a respeito do que a gente viu, basta você me procurar em qualquer um dos canais. E agora, passo a bola para o Cris. Cris, pega aí e conversa com os nossos internautas, beleza? Então, um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!